Cadê a galera do segmento 11? Bem brega essa introdução de aula, mas eu queria fazer. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está tudo bem. Tô olhando para cá por quê? Porque aqui é a minha cola do que eu vou falar com vocês agora sobre o nosso conteúdo de ciências. Primeira coisa, antes do conteúdo de ciências, já colocou sua foto no carômetro? A equipe está completa? Tá todo mundo bonitinho? Por quê? Porque vocês são lindos. Vocês são desses. Certo? Então agora, nessa aula, a gente vai falar sobre um dos principais assuntos do segmento. Eu olhando aqui, o nosso segmento 11, Sociedade e Política, né? Desta oficina que é orientada por este grande professor maravilhoso, Pedro Henrique, pelo grande professor maravilhoso, Gladson, e pela grande professora maravilhosa, Sara. Grande como pessoa, mas não no tamanho, porque, né? Fala isso pra ela, pra vocês verem o que acontece. Não tô ameaçando ninguém não, gente, brincadeira, tá? Então, eu olhando aqui, ó, a gente tem misturas homogêneas e heterogêneas e a gente tem separação de materiais. São conteúdos relativamente muito fáceis, mas muito fáceis. Vocês vão ver agora, nas aulinhas que eu separei, é muito fácil compreensão. Só que qual o problema? A nossa habilidade não é só entender, a gente tem que aprender a classificar. Olha que bonitinho ali, ó. Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, água e sal, água e óleo, água e areia e etc. Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais. Como separar a água do sal, como separar a água do óleo, como separar um monte de coisa. A gente tem um monte de coisa para fazer. Então, essa aula vai ser dividida em 3 partes, muito importante vocês saberem disso. E a gente vai pegar, e ao final tem uma atividade para fazer, que eu só vou falar no final. Ou posso falar no meio também? Tem que assistir a aula inteira para saber, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que compreender o que são misturas, né? No começo da aula, a gente vai falar sobre como a gente chega do átomo até a mistura, porque a gente está falando de um sistema, a gente chama isso de, essas misturas, esse complexo, a gente chama de sistema. Então, um exemplo claro, água mineral. Água mineral a gente olha, é um sistema químico, né? A gente olha e só vê aquela água transparente, mas todo mundo sabe por que ela é mineral, porque tem minérios na sua composição, tem sódio, tem potássio, então a gente sabe que tem outra coisa ali além de água, então é uma mistura. Mas que tipo de mistura é essa? Essa é a pergunta que você tem que saber responder no final dessa aula de hoje, tá? Água e óleo todo mundo consegue ver que basicamente nem se mistura, né? Então é um sistema heterogêneo, então a gente consegue ver os componentes. Mas e quando a gente mistura um monte de coisa, umas coisas a gente vê, outras coisas a gente não vê? A nossa habilidade é, falei, ó, classificar como homogênea e heterogênea. Não necessariamente vocês têm que conhecer a mistura. Às vezes eu posso dar um material para vocês, só que vocês vão ter que começar, lembra, classificar. Então, vocês podem ver essa mistura, vocês podem ver uma representação dessa mistura, que é o que geralmente o pessoal mais confunde. Então, fiquem bem ligados nisso, tá bom? Como a gente pode representar isso? Vou dar um exemplo do ano passado. A gente trabalhou bastante com bolinhas, a gente trabalhou bastante com letras, na verdade. A gente trabalhou bastante com letras nos sistemas. Na aula da semana que vem, a gente vai fazer todos os exercícios juntos. Aí, beleza. Aí chegou outra vez, eu dei uma lista de exercício com bolinha. Acabou. Ninguém deu conta de responder. Era exatamente a mesma coisa. Mas lembra, a habilidade é classificar. Então, se a gente vai classificar, não importa a forma que ela aparece, porque a gente tem que classificar. Então, fiquem bem atentos a isso. A forma que a gente representa não é importante. Importante é a gente conhecer os materiais. Caso vocês não conheçam os materiais, aí a gente tem que pensar, peraí, tal. Peraí, o álcool e a água, mistura? Peraí. E o ponto de fusão? A gente vai falar sobre tudo isso nesse trimestre. Então, vamos sempre construindo. Hoje a gente vai aprender uma coisa, semana que vem a gente vai trabalhar junto, depois a gente faz mais exercício, mais pesquisa, e assim a gente vai fazendo, e vai fazendo. A intenção é que nada fique para trás, que a gente só vai agregando conhecimento, tá bom? Então, agora, no começo, a gente vai falar exatamente o que é mistura, como a gente chega de átomo, que é a menor partícula,
a gente chega numa mistura. E de que forma isso a gente consegue representar e como a gente vê isso no dia a dia, tá bom? Então agora, eu vou dar play num vídeo aqui para vocês, e aí que fique claro isso. No final, vocês têm que lembrar a diferença de como a gente chega no átomo, como a gente pode representar esses átomos e como a gente vai classificar essas misturas em homogênea e heterogênea, tá bom? Volto daqui a pouco, vou dar play aqui. Desinfetante, água mineral. O que eles têm em comum? Os dois são misturas. Sabe o que é mistura? Esse é o tema do vídeo de hoje. Hello, mais lindos! Eu sou a professora Rafaela Lima e você está aqui no seu canal Mais Ciências, que é o seu canal de curiosidades, de aulas, de dicas de ciências. E hoje o nosso tema é misturas. O que são misturas químicas? Você tá aí, poxa, pra mim mistura é carne, arroz e feijão. Os meus amigos de São Paulo, eu percebo que eles falam assim, mistura. Eu sou do Rio, a gente não fala muito assim. Ou você fala assim, meus anéis, minha bijuteria, as minhas meias, tá tudo assim confuso. Você fala, tá uma mistura, tá tudo misturado. Mas falando de ciência, puxando aqui pra ciência, o que significa mistura? É quando eu tenho substâncias diferentes unidas. Daí eu chamo de mistura. Então, mistura é um conjunto com diferentes tipos de substâncias? É. Mas o que é substância? Quando a gente fala de substância, vamos puxar um pouquinho mais lá atrás. Tudo que existe é formado por uma partícula muito pequena. Por milhares dessas partículas muito pequenas, que são os átomos. Tudo que existe. Você, eu, a poeira, a água, as estrelas, tudo que existe é formado por partículas pequenas, milhares de átomos. Existem vários tipos diferentes de átomos. Muitos você conhece, você nunca ouviu falar de ouro, de prata, de cálcio, desses elementos químicos, ferro. Só que eles não estão soltos assim, solitários, eles vão se agrupando. Então, às vezes, eu vou ter diferentes grupos de átomos, formando uma coisa que a gente chama de molécula. Eu acho que uma das moléculas mais conhecidas que existem é essa aqui, é o H2O. É a molécula de água, né? É uma molécula. Eu tenho H, que representa o átomo de hidrogênio, então eu tenho 2 de hidrogênio, e um átomo de oxigênio. O oxigênio que a gente respira o O2. Duas moléculas, dois átomos de oxigênio junto, uma molécula. Tá, então o átomo isolado, a molécula formei ali alguns grupos. Isso. Então, quando eu tenho diferentes moléculas ali se combinando, eu falo que eu tenho uma substância. Então, por exemplo, eu te falei da minha água, tá aqui, ó. Água mineral, tá aqui na minha garrafinha personalizada, do Mais Ciências. Tem H2O aqui? Bastante, mas não tem só isso. Tem uma série de sais minerais. Tem um pouquinho de cálcio, tem um pouquinho de sódio, tem um pouquinho de ferro. Quando você comprar uma garrafinha de água mineral, lê atrás tudo que tem dentro. Então, eu digo que eu tenho uma mistura. Eu tenho várias coisas misturadas ali. Fez sentido? Eu tenho várias substâncias. Eu não tenho só água, eu tenho várias substâncias. E no nosso cotidiano tem um monte de mistura. Dei o exemplo do detergente, detergente, sabonete, um shampoo que você faz, até uma maquiagem, um líquido, um suco que você bebe. Comprei aqui um suco de caixinha de laranja. Eu tenho ali várias substâncias unidas para formar aquilo ali. Então, eu tenho uma mistura. Só que a gente tem 2 grandes tipos de mistura. A mistura é chamada mistura homogênea. Homo significa igual. É aquela mistura, como aqui, né? Quando você olhou aqui, a minha garrafinha é roxinha, você não vê tanto. Mas você vê que, poxa, tem só água aqui dentro. Aí você pensa assim, tem uma coisa só. Não tem, é uma mistura. Porém, é uma mistura tão bem misturada que as substâncias parecem uma coisa só. Elas formam uma única fase, elas parecem uma coisa só. Então, essa mistura eu chamo de uma mistura homogênea. Até o meu produto aqui, meu desinfetante, você olha, não é tudo uma corzinha só? Tem um monte de coisa que diz ele que é de lavanda. Mas você olha e parece uma coisa só. Parece, então, essa aparência, parecer uma fase única, uma uniformidade, eu chamo de uma mistura homogênea. Porém, não trouxe aqui, dei mole. A gente tem outro tipo de mistura, que é a mistura heterogênea. Hétero significa diferente. Se uma heterogênea é aquela mistura, quando eu faço aquela mistura, por exemplo, se eu pegar um monte de pedra e jogar aqui dentro da minha água,
Quando você olha, você vê a pedra e você vê a água. É uma mistura? É uma mistura. Só que é uma mistura heterogênea. Eu consigo ver os componentes da substância, ou pelo menos um grupo deles destacados ali. Eu vejo uma diferença. Não fica tudo igual. Então eu chamo de uma mistura heterogênea. Quer ver uma mistura heterogênea super comum? Água e óleo. Para fazer ele ter o macarrão, tá acompanhando, fica o óleo lá e a água ali. Eu misturei. Porém, eles ficam sempre separados. Tem coisas que não se misturam. Água e óleo, uma mistura heterogênea. Água com areia. Você olha e vê que tem areia e que tem água. Eu consigo ter fases diferentes. Tem mistura que tem 2 fases, 3 fases de mistura. Eu pego, por exemplo, óleo, água e areia. Óleo, água e areia, bem diferente. Eu vejo ali as fases diferentes. Misturei, mas ficou uma mistura heterogênea. Você vai ali na água do mar, você pode pegar um pouquinho da água do mar, tá transparentezinho, mas tem sal ali. Eu tenho sal e eu tenho água. Eu tenho uma mistura homogênea. Mas se eu já pego um pouquinho de areia, já ficou uma mistura heterogênea. Olha esse quadro. Homogêneo. Uma única coloração. Uma coisa só. Se eu tivesse aqui, a minha unha tá com esmalte homogêneo. Se eu tivesse, por exemplo, com esmalte com brilhinhos, você ia ver o esmalte e ia ver os brilhos. Então, seria uma mistura heterogênea. E vale destacar que quando eu falo de uma mistura heterogênea, não é só aquela que quando eu olho assim, a olho nu, eu vejo fases diferentes, uma mistura polifásica. Pode ser que eu só veja isso quando eu olho muito de perto, com uma lupa ou com um microscópio. Então, pasmem, sangue não é uma mistura homogênea. What? Você, poxa, mas é tudo vermelhinho. Mas é deixar ele paradinho, fazer uma centrifugação, separa rapidinho. Uma mistura heterogênea. Quer ver outro? Leite. Ferve o leite. Não dá logo uma camadinha de nata em cima de gordura? Opa, já separou. Leite é uma mistura heterogênea. O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Entendeu mistura homogênea e heterogênea? Agora você vai fazer um exercício, vai dar uma volta aí, vai lá na tua cozinha, na tua geladeira e vai olhando. Isso aqui, homogêneo. Heterogêneo. Vamos ver se você tá ligado, se você entendeu. Curtiu a nossa aula? Já joga lá no grupo da turma, já divulga. Tem bastante aula aqui organizada em playlist, de acordo aí com o seu ano de estudo. 6º, 7º, 8º ano, aula só sobre corpo humano, aula sobre animais. Aqui você encontra de tudo. E não se esquece, me segue lá no Instagram, @maiscienciasrafaela, ou no Facebook, a fanpage do canal Mais Ciências Rafaela Lima. Deixa aí nos comentários qual mistura que você encontrou fácil aí na tua casa. É uma mistura homogênea ou mistura heterogênea? Qualquer dúvida, deixa aí também. Foi muito bom ter você por aqui. Até a próxima. Tchau! Beleza. Tá sabendo então o que é mistura, o que é átomo, o que é substância? E as misturas, homogênea e heterogênea? Tranquilo. Anotou? É importante anotar. Tem que construir o conhecimento. Lembra, se a gente estivesse na sala, eu ia pegar, escrever um lado do quadro, escrever no outro lado, ia estar tudo organizadinho. Mas a gente não tem esse quadro propriamente dito aqui para eu ficar escrevendo. Então, vamos anotando, se precisar, para o vídeo, anota, faz um caderno bem organizadinho. Eu falo, eu quero um caderno bem bonito, aí geralmente as pessoas entendem que eu estou pedindo lettering. Mas não, eu quero um caderno organizado, que você compreenda. Se você está entendendo, está perfeito. Agora, a gente vai começar a falar sobre exatamente a mistura. Como é a mistura homogênea, qual é a mistura heterogênea. Mas, a gente comentou, a mistura ela é feita de fases. Como funciona então? Então, a partir de agora, a gente vai falar de sistemas. Como é essa estrutura grande que apresenta essas misturas? Porque, às vezes, numa mistura homogênea, numa mistura heterogênea, você pode ter, em uma determinada fase, né, dessa mistura heterogênea, você pode ter uma mistura homogênea. Como funciona isso? Como a gente classifica? E exemplos, prestem bastante atenção nos exemplos. É muito importante que a gente foque nesses exemplos, porque qual era a nossa habilidade? Classificar como homogênea e heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais. Quantas fases? A minha Alexa ligou. Alexa, parar. Desculpa. Qual é a nossa habilidade? Então, classificar. Não vamos esquecer disso. Então, agora, a gente vai adentrar nessas misturas. Então, vamos ficar bem focadinho nisso. Quais são os exemplos? Como funcionam essas fases? Ah, mas é possível ter
mais fase do que componente? Como funciona isso, tá bom? Agora, isso vai ser falado rapidamente. Daqui a pouco a gente vai começar a falar exatamente sobre números de fases e números de componentes. Então agora, focar bem na diferença entre esses tipos de mistura, porque eu pressuponho que vocês já sabem como a gente saiu do átomo e chegou até a mistura. Anotou tudo? Continua anotando, tá bom? Agora foca nisso, número de fases. Qual é a diferença entre um e qual outro? O que é um sistema monofásico? O que é um sistema polifásico? Tá bom? Vou dar play e já volto daqui uns minutos. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é tipos de misturas. Vou mostrar aqui para você uma misturinha, alegria do café da manhã, cereais. É uma mistura. Eu tenho aqui diferentes marcas, diferentes sabores e um copinho de água mineral. Você diria que é uma mistura? A sua tendência é dizer que não. A sua tendência é dizer que o meu mix de cereais é uma mistura e que a água mineral não. Porém, eu te digo, sim, são misturas. As misturas estão muito presentes no nosso cotidiano. Te mostro outra. Vinagre. Fala assim, poxa, mas assim tão uniforme. É uma mistura. Até, esse você não consegue identificar, mas é álcool. O álcool caseiro é uma mistura, porque eu tenho álcool com água. Pode olhar na embalagem, está escrito álcool hidratado. Exemplifiquei para você algumas misturas do nosso cotidiano. Mas o que é a definição científica de misturas? Porque se eu falo para você que arroz e feijão é mistura, você fala, sim, é mistura. Mas por que a água mineral também é mistura? Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar nos átomos. Tudo que existe, matéria, tudo é formado por átomos, pequenas partículas. Essas partículas elas vão se recombinando, elas vão se organizando, formando o que a gente chama de moléculas que originarão substâncias. Então, legal. Então, tem vários tipos de substâncias? Sim. E aí eu consigo juntar essas substâncias e formar o que a gente chama de misturas. Exemplo, eu tenho aqui água com açúcar. Fiz uma misturinha clássica para acalmar os nervosos. Água com açúcar. Pego aqui água com óleo para fazer lá o seu macarrãozinho. Tá aqui, é uma mistura. As misturas são todas iguais? Não são. Então é preciso distingui-las. E qual é a diferença? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos diferenciar? Homo, prefixo significa igual. As misturas homogêneas são aquelas que, quando a gente olha, a gente tem a impressão de que é uma coisa só. Ela é uniforme. A gente fala que ela forma uma única fase, monofásica. Eu tenho mais de um conteúdo ali, eu tenho mais de uma substância, porém, a impressão que eu tenho, quando eu olho essa água com açúcar, é que é uma coisa só. Elas deixaram de ser o que elas são? Não, açúcar continua sendo açúcar, a água continua sendo água. Porém, elas estão unidas, formando algo uniforme, com apenas uma fase, monofásico. Um exemplo. Volto aqui para você, o vinagre. Olha que mistura homogênea. Uma única coisa, é uma coisa só. Você não olha isso aqui e pensa que tem 2, 3, 4 coisas aqui dentro. Mas é a realidade. Quando você vê aqui o meu copinho de água mineral, você vê uma única coisa. Tem aqui cálcio, tem ferro, tem sódio. É uma mistura homogênea. A mistura homogênea também pode ser chamada de solução. Fala assim, opa, solução dos meus problemas? Cientificamente, uma solução é quando eu tenho uma junção de um soluto com um solvente. Solvente é aquele que vai dissolver algo. No meu caso aqui, meu copinho de água, meu solvente. E o soluto é quem foi dissolvido. Água do mar, a água é o meu solvente e o sal é o meu soluto, formando então uma mistura homogênea, uma solução. Temos outras soluções no nosso cotidiano? Várias. Mas você pegou bem o que é uma mistura homogênea? E veja a diferença de uma mistura heterogênea. Hétero significa diferente. É uma mistura que eu juntei substâncias, mas que elas mantêm as suas características visualmente, a olho nu ou até no microscópio. Olha isso aqui. Um copinho do meu óleo com água. Eu junto e elas continuam tendo a sua distinção.
são bem diferentes entre si. Meu outro exemplo, óleo com água com areia. São bem diferentes entre si. Elas mantêm aparentemente a sua diferença. Você sempre assim? Se eu falar para você leite, você vai dizer o quê? Homogênea ou heterogênea? E eu te respondo, é heterogênea. Você, poxa, mas o leite e o óleo parecem uma coisa só. Porém, o leite no microscópio é visível a diferença. Ou até se você ferver um pouquinho, já dá aquela nata ali heterogênea. Sabe uma outra coisa que engana, que é pegadinha nas avaliações? Sangue. O sangue você pensa, é homogêneo, mas não é. O sangue ele é heterogêneo. Isso qualquer examezinho de sangue, deixou ele parado ali, ele já começa a separar e mostrar as suas fases. Polifásica. Polifásica? Poli significa muitos e fásica de fase. Ela tem então a mistura heterogênea, ela não vai ter uma única fase, uma única aparência. Ela pode ter várias fases. Tranquilo, distinguíveis e esses componentes não se misturam. Quer um exemplo? Vou te mostrar. Olha aqui. Mel. Copinho de mel. Vou fazer aqui uma misturinha, fazer uma experiência para você. E eu peguei aqui, juntei um copinho de água e já coloquei um corante. Corante de cozinha, um suquinho em pó. Essa é uma substância, já é uma mistura. Afinal, eu peguei água com uma substância. Que tipo de mistura é essa? Homogênea. E mel. Joguei aqui. Aí você repara que continuou cada um na sua. O mel está aqui e o meu suco, a minha misturinha aqui, está separado. É uma mistura heterogênea. Aí você tá, então vamos sofisticar um pouquinho mais essa mistura. Óleo de cozinha. Vamos dar uma jogadinha aqui, vamos jogar. Vamos sofisticar essa mistura. Repare, eu já tenho aqui, eu tinha uma fase. Uma segunda fase, eu já tenho uma terceira fase. Está polifásico? É heterogêneo. Mais heterogêneo que isso não dá, né? Ainda vou acrescentar um pouquinho mais. Tem aqui meu óleo, umas bolinhas. Peguei aqui um pouquinho de álcool. Lembra do álcool? Que é uma mistura homogênea. Porém, eu botei um corante para dar um tchan, né? Tenho aqui uma tintazinha. Tenho aqui uma mistura homogênea. Vou jogar aqui. Vou jogando. Tá enchendo. Repare que está aqui borbulhante, e pouco a pouco eles começam a se separar. É polifásico? É heterogêneo? Super heterogêneo, não é mesmo? Tranquilo? Entendeu a diferença de uma mistura heterogênea para uma mistura homogênea? Então, ficamos por aqui na aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Bom, então agora a gente vai falar sobre os exemplos. Se a gente estivesse junto, a gente faria essas aulas práticas, mas não estamos, mas vocês podem fazer em casa, que é tudo com coisas que vocês têm em casa. Então agora a gente vai pegar bem mais exemplos do que a gente acabou de ver. Então vai mostrar bem exatamente tal. E tem um exemplo de misturas coloidais. Ficam bem espertos nesse nome, coloidais. Anota aí agora para você não esquecer. Que são misturas que a olho nu elas são homogêneas, mas se você observar no microscópio elas serão heterogêneas, elas continuam sendo misturas, tá? Maionese, sangue, água de coco. Então agora vão vir vários exemplos e principalmente agora a gente vai aprender a separar o número de componentes e o número de fases, porque às vezes você pode ter substâncias que têm o mesmo número de fases e o mesmo número de componentes, por exemplo, água e óleo. Água é uma fase, óleo é outra fase. Deixa eu pensar em outra aqui. Água e gelo. Tem um componente só. Porque gelo também é água, né? Mas tem duas fases. Você vê a água e você vê o gelo. Então, não necessariamente o número de componentes é igual ao número de fases. Então, a gente tem que ficar bem esperto a isso. Porque, às vezes, por exemplo, água, sal, numa quantidade boa, e areia. Você vê uma água transparente e areia. Então, a gente tem 3 componentes, água, sal e areia, mais 2 fases, que é água e sal e areia no fundo. Então, agora, comecem a anotar esses exemplos e os números de fases, para isso ficar bem claro, tá bom? Vou dar o play aqui e já volto para explicar a atividade que vocês vão fazer, tá? Galerinha, galerão! Gente, vamos aqui para uma aula, sabe?
que vai ser um complemento à aula sobre substância e mistura. Lá eu já tinha falado de número de fase e componente do sistema, mas foi muito breve, sabe? Então eu vou fazer essa aula aqui já trabalhando em cima de sistemas que sempre caem em questão, tá? Então eu vou mostrar vários sistemas que sempre caem em questão de vestibular, para vocês matarem, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, basta relembrar uma coisa, o que é fase e o que é componente. A fase ela é definida como sendo uma região distinta, no qual as propriedades são a mesma. E as fases elas podem se encontrar nos três estados físicos da matéria. Então fase é assim, você vai ter um sistema lá com vários componentes, e naquele sistema a gente vai ter algumas proporções, algumas partes que vão ser o quê? Vão ser constantes, propriedades dela. Então lá você vai ter uma fase, tá bom? Os que é componente? Componentes são as substâncias, materiais que formam o sistema. Então, você tem óleo, água, tá bom? Então, quais materiais formam o sistema? Óleo e a água, tá bom? Então, são os materiais, são as substâncias que formam o sistema. Tranquilo, tranquilo? Então, vamos seguindo aí, galera. A gente tem o quê? O primeiro sistema aqui, que é água e sal. Água e sal sempre parecem em questão. E a questão pode perguntar para vocês, quantas fases, quantos componentes tem aí? Gente, olhando pelo sistema, o que você vê? Você vê que apresenta apenas uma fase. Então, se apresenta apenas uma fase, ele é o quê? Ele é uma mistura homogênea, tá bom? Quantos componentes, ou seja, quantos materiais formam o sistema? Água e sal, dois componentes, água e sal, e claro, né, ele é uma mistura homogênea, porque ele apresenta apenas uma fase em toda a sua extensão. Então, esse exemplo aí é clássico e sempre aparece em questão. Qual o próximo que sempre aparece, gente? Água com sal dissolvido e sal não dissolvido. Aqui é bem parecido com o anterior, mas o que acontece? A pessoa adicionou tanto sal, que a água não pôde mais dissolver, passou do ponto dela. E aí, agora, quantas fases e quantos componentes nós temos? Nós temos duas fases, que é o quê? É a água líquida, a água salgada, né? No caso aí que o sal foi dissolvido, e o sal não dissolvido. E quantos componentes, ou seja, quantos materiais formam esse sistema? Dois também, água e sal. Tranquilo? Então é bem parecido com o anterior, só que agora nós temos um precipitado ali, um sal que não se dissolveu. Próximo sistema, galera, a gente tem... lembrando, né? É uma mistura heterogênea, porque apresenta mais de uma fase. Próximo sistema aí, galera, esse aqui é clássico, água mais gelo, tá bom? Quantas fases e quantos componentes tem? A gente apresenta o quê? Esse sistema apresenta duas fases, que é o que? A água no estado líquido e o gelo, a água no estado sólido. E quantos componentes, ou seja, quantos materiais formam o sistema? Apenas um, que é o que? A água, tá bom? Então, esse exemplo aí é muito clássico. Galera, outra coisa, você observa que ali tem 3 cubos de gelo. Vai ter algumas questões que vão tentar confundir você no seguinte aspecto. Quantas fases tem um sistema que tem a água no estado líquido e 3 gelo? Aí tem muito aluno que pensa, por apresentar 3 gelo, 4 gelo, 5 gelo, vai ser uma fase para cada gelo. Não, a fase é o gelo, tá bom? Não importa que tenha 1 milhão de gelo lá, é uma fase apenas, tá bom? Cuidado com isso, que as questões de vestibular vão tentar confundir vocês nesse aspecto. Próximo sistema aí, lembrando que isso é uma mistura heterogênea, porque apresenta duas fases. Vamos lá, gente, próximo sistema, areia e sal. A areia e o sal não se misturam. Se não se mistura, a gente tem um sistema com duas fases. E quantos componentes? Também dois. Areia e sal. E como apresenta duas fases, é uma mistura do tipo heterogêneo. Tranquilo, tranquilo, bem chiclete mesmo. Qual o próximo? Água e areia, tá bom? Água e areia, gente, também não se misturam. Apresenta o quê? Duas fases. Uma da água e uma da areia. Quantos componentes? Também dois, galera. Água e areia. E já que apresenta mais de uma fase, ele é uma mistura heterogênea. Tranquilo? Então esse sistema aí sempre aparece e é bem fácil também. Qual o próximo, galera? A gente tem aí água e óleo, tá bom? Então olha só, você consegue diferenciar o que? Duas fases, uma da água e uma do óleo. Então a gente tem duas fases. E quantos componentes, ou seja, quantos materiais formam o sistema? Dois também. É a água e o óleo de novo. Então nós temos duas fases e dois componentes. Devido a gente ter mais de uma fase, esse sistema ele é classificado como sistema heterogêneo, uma mistura heterogênea aí. Tranquilo, esse exemplo é clássico e sempre aparece em questão. Temos mais um, galera, que é o quê? Água, óleo e areia. Água, óleo e areia, ele é clássico em questão de vestibular, tá bom? Quantas fases nós temos? Nós temos 3. Nós vemos ali bem a areia, nós vemos bem a água, nós vemos bem
o óleo. Então, temos 3 fases. E quantos componentes, ou seja, quantos materiais formam o sistema? 3 também, água, óleo e areia. Então, temos 3 fases e 3 componentes. Já que a gente apresenta mais de uma fase, esse sistema, essa mistura é do tipo heterogêneo. Então, temos uma mistura do tipo heterogêneo. E esse exemplo aí, gente, é clássico mesmo em questão, aparece por demais da conta. Próximo aí, galera, a gente tem o quê? Água com gás. Observe, gente, sempre quando aparecer água com gás, nós vamos ter 2 fases, a água líquida e a água, no caso aí, o gás, que está dentro da água, tá bom? A gente tem, então, 2 fases, a água líquida e o gás. E quantos componentes? A gente vai ter 2 também, a água e o gás. Geralmente, a água com gás, ela tem dentro da sua composição o dióxido de carbono, que é o CO2, tá bom? Bem comum aí. Mas não é importante vocês saberem. Você precisa saber que tem 2 fases, que é a água líquida e o gás, tá? Que no caso é o dióxido de carbono, e os componentes é a água e o gás. Só de colocar isso já está correto. E claro, se apresenta 2 fases, ele é um sistema o quê? Heterogêneo, uma mistura heterogênea, caso também a questão venha perguntar isso para vocês. Mas o sistema aqui, galera, água, óleo e gelo, bem clássico também de questão. Então, quantas fases nós temos? Nós temos 3 também, gente, a água, o óleo e o gelo. Então, temos 3 fases. E quantos componentes? Nós temos apenas 2. Cuidado, tá, gente? O gelo é a água no estado sólido. Então, nós temos apenas a água e o óleo como componente. Então, 3 fases, 2 componentes, tá bom? E claro, se tem mais de uma fase, esse sistema é classificado como sistema heterogêneo, uma mistura heterogênea, tá bom? Caso pergunte numa questão. Próximo exemplo, galera, água gaseificada e gelo. Gente, cuidado, sempre quando aparecer água gaseificada, água com gás, sempre é 2 fases, tá bom? E mais o gelo, 3 fases. Então, a gente apresenta 3 fases, a água líquida, né? O gás e o gelo. E quantos componentes, galera, vai formar esse sistema aí? 2, né? No caso, a água, a gente tem água no estado sólido, no estado líquido, mas é água. E o gás, que geralmente é o dióxido de carbono. Então, temos 3 fases, a água líquida, o gás e o gelo. 2 componentes, água e gás. E claro, né, é uma mistura do tipo heterogêneo para apresentar mais de uma fase. Outro exemplo clássico, galera, óleo, gelo, água salgada e granito. Esse aqui cai muito em questão de vestibular. Quantas fases nós temos? Nós temos 6 fases, gente. O que acontece? O óleo é uma fase, o gelo é uma fase, a água salgada é uma fase e o granito ele é um mineral composto por 3 constituintes, quartzo, mica e feldspato. Então, o granito assim, ele não é uma fase, mas ele é 3 só dentro dele. Então, nós temos óleo, gelo, água salgada e o granito, que é formado de 3 fases, quartzo, mica e feldspato. Então, nós temos 6 fases nesse sistema. E para encerrar, gente, aqui temos um exemplo importante de alguns sistemas heterogêneos, algumas misturas heterogêneas, que às vezes o aluno fica confuso. O sangue, a água de coco, o suco de laranja, o leite, a maionese, todos eles são misturas, são sistemas heterogêneos, tá bom? Então, apesar de a olho nu nos parecer que o sangue ele é homogêneo, nos parecer que a maionese é homogênea, que o leite é homogêneo, suco, água de coco e tal. Mas quando a gente olha mais para dentro microscopicamente, a gente observa que há diferença. Por exemplo, o sangue a olho nu parece o quê? Parece homogêneo. Quando a gente vai olhar o sangue no ultramicroscópio, a gente observa que ele não é constante em todas as suas dimensões. Há diferença. Devido a isso, o sangue, a água de coco, suco de laranja, o leite e a maionese, eles são classificados como misturas heterogêneas. Isso é importante, que algumas questões vão perguntar para vocês exatamente esses exemplos aqui. Então, eu trouxe eles aí para complementar o nosso estudo. Então, meus amigos, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais. Muito fácil, né? Eu também achei. Muito fácil. Então, é o seguinte agora. Temos pouquíssimos minutos de aula, né? Pensando que vocês pararam o vídeo para anotar e etc. Estão com o caderno mais lindo do mundo. Eu deixei um slide na aba Arquivos. Pode ir lá ver com esse assunto. E uma lista de exercícios. Antes dessa lista de exercício, tem um resumo do tópico para vocês darem uma lida caso precisarem ficar revisando. É uma lista no Word. Não precisa me enviar, é só para vocês terem o assunto mesmo, caso vocês não tenham copiado tudo. Mas lembra que é importante copiar e ter essas coisas no caderno. Então agora, nesse restinho de aula que tem pouquinho minuto, vocês vão
pegar isso, resolver a lista. Se tiver dúvida, é só olhar esse PowerPoint e olhar lá. Na semana que vem, a gente vai corrigir tudo junto e vocês vão me dar mais exemplos e a gente vai falar sobre tudo isso. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.